boa noite. Boa noite. Deu certo hoje a troca de um soldado israelense por 1000 prisioneiros palestinos em Israel. O governo israelense fez o que disse que não faria, negociar com terroristas. O Hamas fez o que disse que não faria, chegar a compromissos com Israel. Os dois lados, e mais o Egito, que intermediou a troca, têm algo em comum. Não sabem para onde vai a Primavera Árabe e precisam de popularidade em casa. E o Jornal da Globo traz também o salto que a saúde dá quando recebe dinheiro na proporção adequada. O exemplo americano. Investimento bilionário evitou mais de 700 mil mortes por câncer em 16 anos. Fuga da meningite. Operários de siderúrgica pedem demissão e debandam de cidade mineira por causa da doença. Roubo e sequestro. Quadrilha usava menina de 12 anos, armada com faca, para vigiar reféns em cativeiro. O vulcão teimoso. Entenda por que as cinzas do Chile continuam atrapalhando o tráfego aéreo brasileiro. E ainda, Heraldo Pereira comenta as estratégias de governo e oposição na crise envolvendo o ministro do Esporte. E os gols da noite. A cura do câncer ainda não foi anunciada pelos cientistas, mas os Estados Unidos já conseguem diminuir bastante o número de mortes causadas pela doença. Os resultados positivos no combate ao câncer vieram da combinação de investimento com pesquisa e prevenção. A reportagem é do correspondente Rodrigo Bocardi. Não é a cura, mas é uma boa notícia. É possível reduzir o número de mortes por câncer. E o exemplo vem daqui dos Estados Unidos. A taxa de mortalidade em homens por causa de câncer caiu 21% entre 1990 e 2006. Em mulheres, praticamente no mesmo período, caiu 12,3%. Somando tudo, significa que foram evitadas as mortes por câncer de 767 mil pessoas em 16 anos em todo o país. E a fórmula não foi nenhum remédio específico, foi dinheiro. De 1990 a 2006, os Estados Unidos triplicaram os investimentos em câncer. Ao todo, foram mais de 50 bilhões de dólares, quase 90 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro foi para as áreas de pesquisa, que não encontraram a cura, mas descobriram, por exemplo, como combater algumas células com câncer, como fazer um medicamento mais eficaz, como identificar a doença mais cedo. O dinheiro foi usado também em campanhas de prevenção, campanhas direcionadas aos tipos mais graves da doença. As taxas de mortalidade de 14 dos 19 tipos de câncer que mais matam caíram. Entre 1990 e 2006, a mortalidade de homens por câncer de pulmão caiu 25%. Isso graças também à redução do número de fumantes. As mortes por câncer de próstata diminuíram 38%. A redução da taxa de mortalidade em mulheres por câncer de mama, no mesmo período, foi de 28%. Colo de útero, queda de 30%. Luciane Cavalli, brasileira, é pesquisadora da Universidade Americana de Georgetown. E como há 15 anos ela usa os investimentos públicos daqui para trabalhar, sabe a diferença que o dinheiro faz. Ele é essencial para a gente entender melhor a biologia, as alterações moleculares que ocorrem no câncer, mas também principalmente para a gente poder transferir as descobertas que ocorrem no laboratório para a clínica, com aplicação diretamente com benefício para o paciente. Ainda assim, estima-se que em 2010, quase 570 mil pessoas morreram de câncer nos Estados Unidos. É um número alto, mas ao analisarmos os números, vemos que há uma arma contra essa doença. E ela se chama investimento, que permite pesquisa e prevenção. Aqui no Brasil, a prevenção também aumenta a chance de cura do câncer, mas falta dar à população mais acesso à tecnologia que detecta a doença precocemente. Na família de Dona Aparecida, o câncer é frequente e vários parentes dela já morreram por causa da doença. Minha irmã, com 15 anos de idade, tios, vários tios, quando eu tinha câncer, a pessoa já se preparava porque, infelizmente, morria mesmo. A empresária também teve a doença, um tipo agressivo de câncer de pele. Mas dessa vez a história acabou de forma bem diferente. Depois do tratamento veio a boa notícia. Dona Aparecida estava curada.
para mim foi um alívio, porque a gente só pensa que vai morrer. No Brasil tem aumentado o número de histórias como essa, com final feliz. E uma das principais armas para isso é o diagnóstico precoce. Hoje os médicos contam com máquinas modernas, como essa aqui, que consegue escanear o corpo inteiro do paciente para descobrir tumores e assim aumentar as chances de cura. Em hospitais de referência, como o AC Camargo em São Paulo, o número de pacientes curados cresce a cada ano. Nos casos de câncer de próstata e de intestino, por exemplo, os índices ultrapassam os 90%. A prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais. Eu diria para você que se eu fizer diagnóstico precoce e tratamento correto, eu vou curar 90% dos casos de câncer e, mais importante do que isso, sem mutilação e a baixo custo. Mas apesar de todos os avanços, o acesso ao diagnóstico precoce ainda não é para todos. No caso dos exames de câncer de mama, por exemplo, metade dos aparelhos de todo o país que fazem a mamografia funciona abaixo da capacidade, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil tem condições de diagnosticar e tratar câncer em condição de igualdade aos melhores centros do mundo. Eu lamento que nem toda a população brasileira tem acesso a todas essas tecnologias para diagnóstico e tratamento. Este ainda é um desafio para o Brasil, apesar dos progressos dos últimos tempos. Com medo de pegar meningite, centenas de trabalhadores pediram demissão de uma empresa no interior de Minas Gerais. 1.200 trabalhadores moram em 2 alojamentos, onde houve 19 notificações por suspeita de meningite. A construtora Paranasa recrutou mão de obra no Maranhão, no Piauí, em Sergipe e Alagoas para um projeto de ampliação da siderúrgica Gerdau Açominas. A imprensa não tem acesso ao canteiro de obras. Negativo, não pode não. Questão de segurança. 380 trabalhadores pediram demissão nesta semana. Alguns já retornaram para a cidade de origem, na região nordeste do país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há mais risco de transmissão da doença, porque todos tomaram antibiótico antes de viajar. A gente tem a certeza absoluta que essa ação rápida é que inibiu que a gente tivesse uma situação de maior gravidade. Outros operários recebem o dinheiro da rescisão de contrato amanhã e deixam a cidade. Por meio de nota, a empresa garante que vai pagar o transporte de quem veio de outros estados e que disponibilizou a medicação necessária, mesmo para quem não apresentava os sintomas. Os pacientes com suspeita de infecção foram internados em 2 hospitais de Ouro Branco. Nesta unidade, 13 trabalhadores são mantidos em quarentena numa ala isolada. Por precaução, Dona Valéria, que trouxe a neta para uma consulta com o pediatra, não tirou a máscara nem para dar entrevista. Eu trabalho na área de saúde, né, então... O contato, a gente foi, no meu setor foi alertado, né, para a gente prevenir. Exames confirmaram que 2 operários contraíram meningite do tipo C. Um deles morreu, um rapaz de 19 anos que veio de Sergipe. Moradores e turistas estão com medo porque muitos trabalhadores frequentavam o comércio diariamente. Amanhã cedo já estou voltando e o pessoal no Rio já está preocupado de eu chegar já com meningite. Olha a situação. Uma garota de 12 anos era usada como guarda de cativeiro por uma quadrilha presa pela polícia em Mato Grosso do Sul. Os bandidos haviam sequestrado um promotor no interior de São Paulo. Estes 3 homens foram presos em Mato Grosso do Sul com a caminhonete do promotor sequestrado em Sorocaba sábado e libertado pela polícia no domingo. Eles entregariam o veículo no Paraguai. Foram pegos a 130 quilômetros da fronteira, na cidade brasileira de Carapó. Dorlan Borges era o articulador da quadrilha. Ele recebia as ligações dos bandidos paraguaios e roubava as caminhonetes no estado de São Paulo. A alegação deles é que assim que a caminhonete chegasse lá no local, eles liberariam as vítimas. Os assaltos eram todos feitos por encomenda. Os bandidos sabiam exatamente o tipo de caminhonete, a cor, o ano, o modelo que deveria ser roubado. E para manter o dono do veículo refém aqui no interior de São Paulo, até que a caminhonete chegasse lá no Paraguai, a quadrilha tinha 3 cativeiros aqui na região. 2 em Salto de Pirapora e 1 aqui em Votorantim. 5 pessoas foram presas, 2 adultos e 3 menores. Era essa menina de 12 anos que vigiava os reféns. Ela era namorada do chefe da quadrilha. Testemunhas contaram na delegacia que a menina usava esta faca para ameaçá-las de morte. E você vai ver ainda nessa edição os gols da noite.
Já no próximo bloco, acusado de corrupção, o ministro do Esporte vai à Câmara dos Deputados.